Para mim nunca tá bom o suficiente. Eu tô sempre cheia de coisas para fazer, eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de responsabilidade. Eu tô me sentindo sobrecarregada, tô me sentindo cansada, exausta. Às vezes eu misturo trabalho com a minha casa. Eu sinto que eu não consigo nem sentir prazer mais nas coisas que antes eu sentia. Para mim tudo é uma obrigação. Ao mesmo tempo que eu sei que tem alguma coisa errada, para mim a coisa que mais faz sentido no mundo é eu ter sucesso, porque eu tenho que ser melhor a cada dia, eu tenho que crescer a cada dia. E isso envolve eu ter que melhorar, eu buscar o que eu fiz de errado todos os momentos para eu buscar ser melhor. Honestamente, eu não sei exatamente para onde eu estou indo, mas eu sei que melhorar o que eu já fiz é a coisa que eu mais sei fazer. Eu faço listas para tudo. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer uma lista. E para mim é muito importante que as coisas mantenham uma ordem. Caso contrário, todo mundo já sabe que eu fico extremamente estressada. Em casa, as pessoas que convivem comigo também sofrem com isso, porque eu incomodo todo mundo. E eu já percebi que as pessoas se sentem desconfortáveis comigo porque eu estou sempre cobrando. Mas, gente, o que que eu posso fazer? Se é melhor para elas também, elas estarem em ordem, elas estarem fazendo coisas úteis. O próximo nível, para mim, é muito importante. Eu sei que eu não consigo muito ficar muito tempo curtindo o que eu já fiz, porque eu já estou buscando a próxima coisa. Mas isso é de mim, sabe? Eu acho que eu já nasci com isso. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita obrigação para fazer. E, para falar a verdade, eu não sei a última vez que eu consegui curtir alguma coisa, porque eu estou sempre em função de alguma coisa. Parece que as pessoas também não me ajudam, porque eu estou sempre tendo que cuidar de tudo sozinha. E vou te falar, as pessoas acham que eu sou boa em muitas coisas, mas internamente eu sei que eu procrastino várias coisas, porque é tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer que eu começo a fazer e tem coisas que eu deixo para depois, porque são muito chatas, mas ninguém sabe disso. A maioria das coisas eu mantenho em ordem, até porque se eu não mantenho em ordem, as coisas não andam. A gente vai falar do esquema de padrões inflexíveis e ele é super importante porque ele inibe a nossa autenticidade, ele inibe a nossa originalidade e nos mantém super vigilantes o tempo inteiro. Quem é super vigilante não tem tempo para ser quem é de verdade, porque a gente está sempre extremamente preocupado. Tudo é uma ameaça ao meu fracasso, uma ameaça a não cumprir tarefas. A tua vida perde o gosto, a tua vida perde o sentido, porque o sentido que tu inventou na tua cabeça é cumprir tarefas, mas vai chegar um ponto que se tu não sabe o porquê dessas tarefas, para onde tu tá indo, tu não tem mais norte, tu tá fazendo coisas aleatórias e não sabe aonde tu quer chegar. A gente vai falar do esquema de padrões inflexíveis e eu já vou compartilhar minha tela para a gente entrar nessa questão dos sintomas primeiro. Depois a gente vai falar da origem familiar e depois a gente vai falar das dicas e orientações que a gente tem justamente para te começar a curtir a tua vida, para te ter um posicionamento diferente, para te conseguir curtir o teu momento, parar de pensar só em futuro ou remoer passado, para te conectar com o que verdadeiramente importa, parar de buscar sonhos aleatórios e te encontrar contigo mesmo. Então vamos lá. Quero dar conta de tudo, ser o melhor em tudo, mas no fundo eu me sinto um caos. O que que é esses pensamentos? O que que é a gente pensar que dentro da gente está um caos e tentar exteriorizar uma certa ordem que é inexistente dentro da gente? É realmente a gente não saber o que que é ordem. A gente achar que ordem é eu realizar muita tarefa, é eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não saber que a gente só faz algo bem feito quando a gente se entrega de coração para uma atividade. A gente pode pensar que o caos ele emerge quando muitos estímulos são colocados dentro de uma mesma situação. Vamos pensar numa pessoa que tem muitas coisas para fazer, ela tem muitos incêndios para apagar e no final do dia ela acha que o dia dela não rendeu. Por que que isso acontece? Porque ela passou o dia inteiro fazendo coisas que não são tarefas vinculadas ao propósito dela. Nem queria usar essa palavra agora porque eu sei que muita gente torce o nariz, mas ela fez tarefas que não eram as tarefas certas. Ela não procurou saber quais eram as tarefas certas para a vida dela naquele dia. Por mais que o planejamento, as listas, elas ocorram e ocorrem pra caramba, principalmente quem tem esse esquema, essa lista não está conectada com o objetivo maior. Essa lista não está conectada com a pessoa que ela quer ser, com as virtudes que ela tem, ou com as virtudes que ela almeja ter, com os obstáculos que ela teve, com os aprendizados. Não, essa tarefa, essas tarefas, essas listas estão conectadas mais com a noção de produtividade que ela acha que é. Existe um fator de
pensar que a produtividade envolve eu produzir muitas coisas ou eu fazer muitas coisas, mas eu não penso se essas tarefas elas realmente são conectadas com algo maior. Eu posso apagar muito incêndio dos outros, por exemplo, mas os meus eu não paro para olhar. Então, de uma certa forma, eu fico estagnado, porque eu estou estagnado pensando nos problemas dos outros, ajudando outras pessoas e não resolvendo os meus. Esse planejamento diário, eu sempre falo, é um planejamento diário e entender o que tu quer para a tua vida, voltado sempre no campo do ser, vai fazer com que tu saiba o que fazer todos os dias em prol do teu objetivo maior, que provavelmente é ter uma vida com maior significado, ter uma vida que valeu a pena, ter uma vida de valor, entende? Mas a pessoa que tem o esquema de padrões inflexíveis, muitas das vezes ela está perdida. Por mais que para os outros todo mundo acha que ela é uma pessoa de sucesso, internamente ela não sabe para onde ela está indo. Ela pode te falar alguns objetivos a curto prazo, a longo prazo, envolvendo sucesso, envolvendo bens materiais, mas internamente esse caos existe porque ela não sabe quem ela não sabe para onde ela está indo. Ela só sabe, ou ela acreditou, que ela precisa se desenvolver. Preciso me desenvolver, preciso me desenvolver. Mas ela não parou para pensar, o porquê que eu preciso me desenvolver? No que eu preciso me desenvolver? Aonde? Qual é a função da gente se desenvolver? E a gente vai ver juntos, daqui a pouco, o que emana do ser humano essa necessidade de evoluir, mas evoluir nas questões certas, não evoluir no que todo mundo diz para a gente evoluir. Se a gente for pelo senso comum, pelas opiniões de todo mundo, as pessoas evoluem quando elas ganham dinheiro, quando elas têm relacionamento, quando elas têm filhos, quando elas viajam, quando elas compram um carro. Essa é a noção comum. Só que se a gente parar um pouco para pensar, se esse for o meu objetivo de vida, quando eu adquirir ele, eu vou ficar sem objetivo para viver? Entende como o buraco é mais embaixo? Uma reflexão interna é muito mais eficaz do que eu pedir para outras pessoas me dizerem qual é o sentido da minha vida, o porquê eu tenho que lutar. Só que eu acredito em qualquer coisa que me falam, porque eu não adquiri uma consciência íntegra do que eu quero para minha vida. Vamos para o primeiro ponto aqui. Muitas emoções negativas dentro desse esquema, porque ele está sempre conectado com frustração e irritação. Então, além dessa pessoa, ela ser envolta por muitos sentimentos ruins, que é de estar sempre devendo, se sentir, né? Estou sempre devendo, estou frustrado comigo, parece que eu não consegui fazer nada, parece que eu não consigo fazer as coisas, parece que eu nunca cheguei aonde eu quero chegar. Ela não consegue ter o reconhecimento da sua própria consciência da onde ela está. Se ela realmente conseguiu crescer e evoluir como ser humano, ela só está conectada com o o objetivo final. Ela não quer saber do processo. Ela só está conectada com o objetivo final. E essa pessoa conectada com o objetivo final, ela vive por um final que depois vai ter que procurar outro final. Entende? E essas emoções negativas fazem a pessoa se tornar irritada, ela se tornar desconectada do sentido de coisas belas, por exemplo, dela estar durante o dia e ela não consegue nem perceber uma pessoa que deu um sorriso para ela genuíno, uma pessoa que tratou ela com carinho, ou uma pessoa que foi gentil com ela, porque ela está sempre pensando no que ela tem que fazer. A gente já pode imaginar que a vida dessa pessoa vai ser muito sem graça e que provavelmente ao longo do tempo ela vai se tornar uma pessoa mais depressiva por ter tantos pensamentos ruins, tantas emoções ruins. Daqui a pouco ela vai parar para pensar e vai dizer: nossa, eu estou só fazendo coisas para os outros, eu nem sei se eu estou fazendo essas coisas para mim mesmo. Né? Por exemplo, uma pessoa pode passar a vida inteira buscando dinheiro, 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 e depois ela vai ver que ela nem tem tantas coisas para fazer com esse dinheiro, ou que ela está ganhando dinheiro mais para guardar para outro momento, mas o momento presente ela não está vivendo. Eu nem quero falar mal de pessoas que gostam de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro não tem que ser o teu desejo final. Ganhar dinheiro está no meio do processo. Quando eu dou o meu melhor para ajudar no meu trabalho, para ajudar as outras pessoas, para eu construir algo entre as minhas relações que me possibilita viver as relações de forma genuína, quando eu consigo entregar o meu melhor para o mundo, é muito diferente de eu entregar o meu melhor para o mundo porque eu quero dinheiro. E se eu entrego o meu melhor para o mundo, porque eu entendo que isso é o que eu quero para minha vida, entregar o meu melhor para o mundo, independente se eu vou ganhar alguma coisa com isso, o dinheiro ele vem no meio da situação. Tu não está buscando ele. Ele não te torna o rei da tua vida.
Ele vem de outras formas. Outro ponto ali, inibição da tua autenticidade. É o que eu falo sempre, que parece que essa pessoa ela é muito empoderada, ela é muito forte, ela sabe o que ela quer. Mas, na verdade, a autenticidade dela já foi por água abaixo, porque ela nunca conseguiu se encontrar, ela não reflete sobre o que ela pensa, sobre os seus desejos, ela não tem tempo para criar nada, ela não tem tempo para ter criatividade. A nossa criatividade, ela vem do nosso tempo de pausa, ela vem nos momentos de alegria, quando a nossa mente está relaxada, a gente pode sofrer sofrer. Eu digo assim, a gente pode colocar a nossa mente para pensar. A gente pode colocar a nossa mente para aprender, ter uma exaustão mental, mas depois, na pausa, é que a gente vai ter as grandes ideias. Ou nos estímulos com outras pessoas, quando a gente coloca a nossa mente para ter contato com o mundo, que a gente vai ter ideias originais, ideias criativas. Quando eu não abro esse espaço, a nossa mente não tem nem oportunidade de criar. E aí, no final do dia, tu vai estar falando que tem uma pessoa que não tem criatividade. Mas todo ser humano tem capacidade de criar, sim. E a gente pode exercer isso, exercitar isso através da nossa pausa, ou através das belezas, através da nossa consciência para o momento presente, até a gente estimular a nossa mente, faz com que ela se torne mais criativa. E a gente às vezes pensa uma pessoa criativa, uma pessoa que é artista, que faz teatro ou que produz algum conteúdo, a gente acha, nossa, a pessoa é criativa, mas tu também é criativo. Por quê? Porque tu tá sempre resolvendo os teus problemas. Tu tem que resolver os teus problemas de forma criativa. Às vezes, muitas vezes, tu não tem a solução e tu tem que criar uma solução a partir de coisas que tu nunca viveu ou de coisas que tu viveu, mas que tu acrescenta algo junto e vira uma nova solução. Então, todo mundo tem um potencial criativo. Outro ponto, não consegue descansar e aproveitar a vida. Eu não consigo relaxar nem num jogo ou nem numas férias, porque eu estou sempre conectada com o meu desempenho. Dentro desse esquema, a gente tem uma ansiedade de desempenho, que é eu estar sempre nervosa, estar sempre nervoso, porque eu tenho que ser o melhor, porque eu tenho que dar o meu melhor, porque eu tenho que ter êxito, porque eu tenho que ganhar um prêmio, porque eu tenho que corresponder às expectativas dos outros, que na verdade são minhas mesmo. Então a gente entra nessa questão de, poxa, eu estou vivendo para quê? Para que eu estou vivendo? Se não for para curtir, vamos por uma pessoa que diz, eu trabalho, eu quero ganhar meu dinheiro para curtir a minha vida. Mas eu vou curtir a minha vida e eu estou o quê? Pensando no que eu tenho para fazer o tempo inteiro, porque eu ativei uma mentalidade de estar sempre pensando no que eu tenho para fazer, de fazendo listas, pensando em atividades que são produtivas. Isso é uma grande mentira que o nosso mundo atual te fala em produtividade. Você tem que estar sempre produzindo. Só que tudo bem, as pessoas querem ser úteis no mundo, e isso faz parte do ser humano. A gente tem o nosso papel, a nossa função no mundo, e realmente a gente ter uma função aonde a gente exerce o nosso melhor faz parte da nossa responsabilidade como ser humano. Só que quando eu faço um monte de coisas, eu estou produzindo para quê? Se eu não sei se isso está conectado com o meu valor de vida. Esse é o X da questão. Às vezes eu posso estar querendo ser produtivo só para não me encontrar com os meus próprios pensamentos e pensar, poxa, minha vida está indo para um rumo que eu nem não estou gostando. Eu não estou curtindo. Essas pessoas com quem eu estou me conectando parece que não são exatamente pessoas com quem eu me identifico. Esse caminho que eu estou tomando não tem nada a ver comigo, porque eu me percebo nessa situação, eu vejo que eu não estou curtindo essa situação. Ou eu percebo que para aguentar essa situação eu preciso beber. E então, se eu tivesse sóbrio, será que eu aguentaria essa situação? Ou essas pessoas? Enfim, a gente pode se atolar de tarefas para não pensar sobre a nossa vida, sobre o rumo que ela está tomando. Porque às vezes a gente tomar essa consciência vai fazer com que a gente tenha que mudar. Vai fazer com que a gente tenha que renunciar, deixar coisas para trás, fazer grandes modificações, e nem sempre a gente está disposto a isso. Outro ponto importante, super voltado à psicologia, que essas pessoas elas não têm muitas memórias prazerosas na infância. E isso nos remete a uma responsabilidade, às vezes, na infância, ou que eu não consegui brincar. Eu não tinha momentos lúdicos, eu não era uma criança que gostava de brincar, então a pessoa vai te trazer esse relato, como sendo uma pessoa que não tem muitas memórias de se divertir, de ser uma criança alegre, uma criança sorridente, talvez ela vai te contar, não, eu era uma criança mais séria, gostava de ficar com os adultos, e tudo certo, mas já te salienta para um possível esquema de padrões flexíveis. E por que essas lembranças são assim? Porque ela lembra também que em alguns momentos ela estava tão preocupada em fazer
as tarefas que os pais queriam, que ela achava que as pessoas iam gostar dela se ela fizesse aquilo, que ela não conseguia curtir a sua infância. A gente sempre vai conectar esse esquema com amor condicionado, que é eu entendo que os meus pais me amam porque eu tirei uma nota boa, porque eu fiz tudo certinho, porque eu sou uma boa criança. Então a criança ela se vicia em produzir, né, o que os pais querem. E aí ela percebe, ou ela não percebe, mas ela entra num ciclo de fazer um monte de coisa e ela nunca recebeu a admiração que ela queria. Ela nunca se conectar com os sentimentos que ela queria. Então ela vai se remeter à infância como um período que não foi tão legal assim, ou não foi tão divertido como as outras crianças contam, as outras pessoas contam. Ali a gente tem mais um tópico que é um exemplo. Eu tirava boas notas, mas ninguém se importava. Mostra o quanto a criança se esforçava para manter esse rendimento, para mostrar esse rendimento, e ela via que ninguém se importava muito com isso. Então, ela vive depois uma busca eterna por essa admiração através do recurso que ela achava que era por ali, em tirar boas notas, em ter um bom emprego, em dar resultado. Então, ela se vicia nesse processo, mesmo ela não tendo ganhado tanto reforço assim. Por quê? Porque foi o jeito que ela entendeu que era por ali, mas ela nunca recebe tudo que ela quer. Como a gente estava falando, o amor de seus pais era condicionado e eu só recebi esse amor se eu cumprir algumas exigências. A gente não pode julgar os pais, porque hoje nós temos muitas informações, antigamente não tínhamos tanta informação. E se a gente pensar, às vezes é difícil educar uma criança e mostrar o que ela precisa tirar boas notas, senão ela vai rodar, e não procurar os mesmos meios com que eu fui ensinado, que era através da punição. Então, essa relação de aprendizado com punição, ou de repreensão com punição, era muito comum em outras gerações, e se a gente pegar, é quase que um reflexo. Poxa, tu teve um comportamento inadequado na escola, o que que o pai vai fazer? Vai se retrair, nossa, não, agora nem vou falar contigo. É pouco compreensível. Claro que não é o melhor comportamento, porque o melhor comportamento seria uma conversa, oferecer ajuda, mostrar outro ponto que a criança não está conseguindo fazer, conversar e manter uma amizade. Mas o que acontece? Acontece uma ruptura no momento em que a criança mais precisa de ajuda. E aí, e aí que a gente fica com essa ideia do amor condicionado. E isso não fica só dentro das relações entre família e trabalho, dentro dos relacionamentos também. Nossa, a pessoa está com uma cara amarrada, ou eu não correspondi à expectativa dela, pronto, ela vai me deixar. Eu tenho que ser um bom parceiro, eu tenho que ser um parceiro de sucesso, senão não vai me deixar. Entende? Que isso vai refletindo para várias questões. Provavelmente, a pessoa que pensa assim, pá, se eu não tiver muito sucesso, também tem um esquema de busca de aprovação, que também pode estar bem conectado dentro de uma situação dessas. Então, os pais eram amorosos apenas se a pessoa cumpria uma exigência, se ela conseguia, ela só sentia o amor genuíno quando ela estava perfeita. Não, a criança, ela é educada, ela é maravilhosa, e aí ela se sentia feliz. Mas aí, quando ela aprontava, ou quando acontecia alguma coisa, ela se sentia rechaçada. E aí, o comportamento foi aprendido, né? Ela vai replicar em outras relações. Tem um fator aqui, talvez tu não saiba, tá? Mas tem um comportamento que às vezes também, eu sempre gosto de fazer a gente refletir que os pais, eles não são culpados, mas eles servem de análise para saber o que acontece hoje, né? Poxa, pegava a criança e colocava lá no pedestal. E aí fazia com que a criança ficasse presa nessa expectativa. Poxa, meu filho é o melhor aluno, tirou 10. Ai, meu Deus, tem que tirar 10 na próxima vez. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar esse orgulho para os meus pais, eles têm que ter prêmios, medalhas para falar para os outros. E eu fico preso nesse meu esquema mental, se a gente pensar. Então, construir lá na infância essa ideia e vou passar para outros momentos. Outro ponto aqui, um ou ambos seus pais eram modelos de alto padrões e exigentes. O que que os pais vão dizer? Poxa, a gente não tem culpa, né? Mas isso é um fator de análise. Poxa, eu tive um pai muito legal. É um fator de análise. Poxa, eu tinha um pai super sucesso, ele era muito bom, a minha mãe também, parece que eu nunca vou conseguir. E aí a gente cria
uma idealização desse pai, dessa mãe, parece que eu nunca vou conseguir. Se eu não for tão bom quanto eles, eu não tenho valor. Se eu não for tão bom quanto eles, eu sou uma pessoa fracassada. Se eu não for tão bom quanto, aí a gente vai ter a própria competitividade, né? Parece que se eu não corresponder às expectativas deles, eu não vou ser tão querido, tão amado, né? Então a gente tem esse padrão dos pais que se eles conseguiram, por que que eu não consigo? Então, claro, pode ser um ótimo exemplo, os pais, né? Mas também pode ser um critério de análise. Da onde eu tirei essa preocupação tanto com o meu sucesso? Poxa, eu acompanhava os meus pais, eram baita exemplos para mim, eu queria ser tão bons quanto eles. É um exemplo bom. O quanto, o porquê, se a gente for ver, eu esqueci de comentar no início, mas ele é um esquema que te dá muito sucesso. Ele é um esquema onde a sociedade ele vai reforçar muito que ele é importante. E, ao mesmo tempo, é muito difícil falar com esse paciente, por quê? Porque ele tem sucesso, ele tem reforço, é diferente de outro esquema que ele está em sofrimento, que ele vê que aquilo é uma dificuldade para ele se relacionar, uma desconfiança e tal, é diferente. Esse esquema é diferente, porque ele tem muito reforço. Só que qual é o problema? Vamos frisar aqui. A minha saúde se prejudica, eu não sei por que eu estou fazendo as coisas, eu perco o sentido de vida, eu perco a autenticidade, eu estou sempre super vigilante, eu não consigo curtir as coisas, eu não consigo me divertir, eu não consigo viver o momento presente. Tem vários pontos. Então, é tudo flexibilizar. A pessoa pensa que, porque a gente está falando desse esquema, a gente vai perder totalmente? Não, é só uns ajustes. A gente precisa ajustar um pouco, flexibilizar, flexibilizar algumas crenças para tu poder curtir essa tua vida, você não vai perder um tempão. E eu falo perder porque é perder a vida, não que tu tá fazendo um monte de tarefa perda de tempo, mas quando a gente não consegue se conectar afetivamente com o que a gente está fazendo, o que que vai acontecer? Essa memória que eu passei, ela não vai ficar. É como se eu não tivesse vivido. Se eu estou num aniversário pensando no que eu tenho para fazer, tu acha que eu vou lembrar dessa memória daqui 2, 3 anos, que eu estava no aniversário, que alguém falou comigo, que eu me diverti? Não, até porque eu não vou estar me divertindo, eu vou estar pensando nas coisas que eu tenho para fazer. As memórias que ficam, os momentos que ficam, é aqueles que eu entrego de coração. Pode ver dentro da tua memória que tu lembra, os momentos bons, os momentos ruins, é aqueles que a tua emoção estava presente, a tua consciência estava presente. Quando tu lembra de uma aula, de um professor, o teu coração estava ali, tu estava conectado com o que o professor falou, ou um momento ruim, poxa, alguém brigou na sala, nossa senhora, todo mundo foi ver, eu nunca esqueci dessa cena porque me marcou, porque a tua emoção estava ali. Esse é o problema desse esquema, quando a gente não flexibiliza, a gente não curte a nossa vida perde a graça. E por isso que é importante a gente flexibilizar ele um pouquinho, a gente pegar umas crenças ali que, ou nos encontrar dentro da nossa própria identidade, o que eu quero da minha vida, para onde eu estou indo, e não é uma reflexão fácil, tá? Não é uma reflexão fácil que tu vai pegar, terminar o vídeo. Eu quero isso para minha vida. Não. Tu vai ter que pensar bastante. Para onde eu tô indo? O que que eu quero falar ao final da minha vida para dizer que ela valeu a pena? Eu quero dizer que ela valeu a pena porque eu construí 1000 impérios? Ou porque eu tive muito sucesso? É isso que eu quero dizer no final da minha vida? Não sei, né? Não sei o que cabe a ti falar. Talvez tu pegando esse exemplo, talvez tu queira dizer que tu superou muitas dificuldades na tua vida, que tu descobriu dentro de ti um ser que tem potencial para conseguir o que quiser e ao mesmo tempo que tem amor para contribuir para os outros, que descobriu que no meio do caminho se achava burro, mas descobriu que tem uma mente fantástica, maravilhosa, e que através dos desafios eu consegui arranjar um jeito de ajudar não só a mim, mas os outros também. Eu descobri que a minha busca incessante pelo dinheiro fazia com que eu me distanciasse de pessoas. E quando eu parei para refletir, quando eu vi um vídeo na internet, eu parei para pensar e vi que eu podia flexibilizar um pouco e compartilhar com outras pessoas a minha subida, ascensão no meu sucesso, vivendo algo que eu compartilhei, crescendo junto. Porque vamos pensar, esse esquema está muito voltado com grana, tá? Vamos pensar assim, poxa, eu ganho dinheiro na semana. Se eu não tiver ninguém para curtir o que eu ganhei durante o final de semana,
Para que eu quero esse dinheiro se eu não tenho com quem usar? Entende? Para que eu quero tudo isso que eu estou construindo? Não sei para quê. Se os momentos mais felizes que eu tive eram aqueles que eu estava entregue de corpo e alma, o que adianta eu viver momentos que eu só estou pensando no que eu tenho para fazer? Enfim, vamos para o próximo. Os padrões inflexíveis foram desenvolvidos para hipercompensar sentimentos de defectividade, isolamento social, privação emocional ou fracasso. Se sentir inferior ou sentir que sua família era inferior e tendeu a hipercompensar. Aqui a gente também pode envolver uma hipercompensação com busca de aprovação. Eu percebia, eu me sentia defeituoso, eu me sentia falho, eu me sentia que eu não tinha tanto reconhecimento quanto os outros, e aí eu descobri que pelo meu sucesso eu poderia ganhar esse reconhecimento, eu fico viciado nisso. Só que ao mesmo tempo, às vezes é uma jornada que a pessoa precisa, tá? Ela precisa passar por isso. Mas ela descobre que esse sucesso todo, às vezes, atrai pessoas que não são tão legais. Ou ela enxerga que isso é tudo uma máscara, que na verdade essa busca de sucesso é mais para jogar na cara dos outros do que propriamente algo que ela quer genuinamente. Mas vamos pensar infantil, na parte infantil ali. Eu tinha uma privação emocional. O que é a privação emocional? Poxa, eu não me sentia amado, eu não me sentia valorizado, daí eu criei toda essa forma de agir para hipercompensar esses sentimentos que eu tinha. Que nem o fracasso também, poxa, tinha um esquema de fracasso, achava que tudo que eu fazia era errado, todo mundo ria da minha cara e achava um bosta. Tá? E eu hipercompensei, não quero mais saber disso. Faço coisas para nunca mais encontrar aqueles sentimentos, mas eles estão ali, porque eu não curei eles. Em qualquer contexto que alguém tiver um pouquinho de sucesso mais que eu, vou me achar um merda de novo, porque eu não curei isso. Entende? O que tem por trás, o buraco às vezes é mais embaixo. Um ou ambos seus pais costumavam criticá-lo ou envergonhá-lo quando não atingia as expectativas. A família era voltada à competição e quem não vencia era zombado. Então, a nossa família, quando ela tem esse processo ela tem esse comportamento de criticar, de fazer um bullying, ela é punitiva ou ela é competitiva, ela também atiça essa via de reforço. Eu achar que eu só sou alguém quando eu tenho êxito, quando eu sou alguém que não é passível de crítica, quando eu sou alguém que não tem o que falar de mim, entendeu? Não tem nada que falar de mim. Ou se tem alguma coisa, se tu tá me incomodando, já vou passar por cima de ti. E aí a gente entra nessa neura que pode contaminar toda a minha vida. E eu paro de enxergar as pessoas por elas mesmas. Eu enxergo só competidores. Às vezes a pessoa está dentro do seu relacionamento e enxerga o seu parceiro como alguém que ela vai competir. E aí, o que acontece isso? Ah, é ruim? É péssimo, porque ela não consegue ver as pessoas como elas são, não consegue se conectar com o melhor das pessoas, ela sempre procurando uma brecha para ser melhor que a outra. E fora que, ao mesmo tempo, ela se sente ruim quando ela encontra alguém que é um pouquinho melhor que ela. E pode ser por causa da percepção dela, tá? A nossa percepção escolhe o ponto ali. Nossa, esse ponto aqui eu preciso melhorar. Poxa, o outro é muito melhor que eu nisso. E presta atenção nessa parte. Todo mundo tem uma função no mundo. Tem gente que é artista e essa é a função dele, porque ele faz uma música muito linda, ele escreve muito bem. Agora já eu faço, não eu, né? Mas já eu faço coisas no computador aqui, tem, sei lá, mexo, faço softwares, coisas que para mim, né, Júlia, acho muito difícil. Mas esse é o meu papel, eu faço muito bem isso, que essa pessoa não conseguiria fazer, então eu tenho que saber que cada pessoa tem a sua função, ela vai ser boa nisso, eu vou ser boa nisso, eu vou ser bom nisso, cada um tem a sua função. E eu posso amar isso. Poxa, graças a Deus tem o pessoal do TI, porque eu prefiro ficar escrevendo poesia. Vou pensar assim, eu preciso escrever textos. Eu posso falar de psicologia, quando a pessoa gosta de falar disso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente já falou muito das consequências, perde o contato com o seu self natural, perde a oportunidade de ser feliz, só recompensa é o sucesso. Deixa eu até botar aqui, pessoas em altos cargos. Por que eu botei pessoas em altos cargos? Porque geralmente esse padrão envolve pessoas em altos cargos. Por quê? Porque elas estão nessa busca do sucesso há muito tempo. Então, geralmente, essas pessoas elas têm sucesso na vida. E aí ela aparece no nosso consultório depois que ela já alcançou esse sucesso. Uhum. Por quê?
Porque ela tá sobrecarregada, cansada, não sabe mais por que que fez tudo isso, não sabe mais o sentido da vida, tá se questionando, tá numa crise existencial, tá deprimida. E aí a gente começa a averiguar as questões da infância. Então, primeiro, das dicas, que é uma dica mais que tu pense em ti do que uma orientação. Faça tal coisa. A nossa primeira dica é saber que todo esse sucesso que tu busca, todo esse reconhecimento que tu busca, pensando que tu vai ganhar o amor das pessoas através dessa forma, não é por esse caminho. Quando a gente quer sobressair muito a outras pessoas, a gente mais desconecta do que conecta. Quando a gente acha que a gente é muito superior aos outros, o que mais vai te conectar com outras pessoas é descer do salto. É a gente saber que relacionamento não se conquista através da admiração, se conquista através da minha presença, através do meu emocional, através de eu me importar com a pessoa, da gente colecionar momentos legais juntos, da gente viver situações, da gente viver momentos importantes, de eu viver experiências importantes com a pessoa, de eu estar com ela nos momentos bons e ruins. Isso vai fazer tu te conectar com as pessoas, vai fazer as pessoas gostarem de ti verdadeiramente. Posso pensar até em pessoas que buscam muito sucesso. Será que as pessoas que estão na volta delas gostam delas genuinamente ou não? Ou é por interesse? Não se sabe. Mas quando a gente acha que por essa via que a gente vai ganhar admiração, daí a gente está indo pelo caminho errado. Outra coisa que é importante, que é um conceito que eu tenho certeza que vai destravar muito teu pensamento sobre as atividades que tu faz. Eu sei que tu gosta muito de fazer muita coisa ao mesmo tempo, que tu gosta de ser produtivo, que tu gosta de dar resultado. Só que se a tua cabeça encara tudo como obrigação chata, tu não vai ser feliz. Existe um conceito na psicologia que se chama flow. Quando a gente está numa tarefa que a gente gosta, ou numa tarefa que a gente se entregou, uma tarefa que pode ser tanto no estudo, pode ser eu arrumando alguma coisa, eu fazendo comida, eu fazendo qualquer coisa que a minha mente entrou naquilo como se eu estivesse num transe, que eu não quero, me esqueço de comer, que eu me esqueço de ir no banheiro, que eu me esqueço de tudo ao redor, tô conectado, o tempo passa, o tempo passou, eu nem vi. A gente entrou em flow. Quando a gente entra em flow, a nossa mente, ela ganha um presente, porque depois desse momento, ela, além de ela se conectar com a nossa essência, ela se torna muito criativa depois. E a gente dá uma paz para nossa mente, porque ao invés de estar pensando em mil coisas para fazer, eu estou pensando em uma só. E eu me entreguei de corpo e alma para aquele momento. Então, para essas atividades que tu se sente obrigado, por que que tu não para e repensa? Eu tenho que fazer tudo isso? E se eu tenho que fazer tudo isso, como é que eu posso fazer isso se tornar agradável? Eu gosto muito de ler. E aí algumas pessoas querem começar a ler, mas elas entendem a leitura como obrigação. E aí eu pergunto, poxa, tu vai ler um livro? Ou tu vai ter uma noite com alguém? Uma noite com alguém que tu goste, né? Tu quer que essa noite passe rápido? Tu quer logo fechar o livro? Tu quer logo ir embora? Ou tu quer que essa noite seja gostosa, seja agradável, né? Que as duas pessoas entrem num clima. Obviamente, tu quer que as duas pessoas entrem no clima. Só que quando tu vai fazer as tuas tarefas, tu encara como uma coisa que eu quero que termine logo. Tu nunca vai gostar do que tu faz. Tu vai querer que ela sempre termine logo. Entende? O quanto a gente se entregar para as coisas de corpo e alma faz com que a vida tenha mais sentido. E, ao mesmo tempo, é importante tu se questionar qual o rumo da tua vida, para onde tu quer ir, o que que tu tá fazendo, por que que tu tá fazendo tanta coisa, entende? Outra coisa que é importante é tu fazer essa reflexão sobre a tua infância. Esses padrões de exigências ou esses amores condicionados que eu tive. E uma pergunta que eu faço para todos os pacientes quando a gente está falando desse esquema. Esse valor que tu dá para o teu sucesso, essa, essa essa conversa mental, que tu não é nada se tu não conseguiu ter o melhor lugar ou se tu não fez o teu trabalho perfeito, tu é um merda. Às vezes as conversas mentais são até piores. Nossa, tu não conseguiu fazer isso, tu é um merda. Tu falaria isso para um amigo teu? Tu diria para ele que só tem valor se tu conseguir um cargo muito bom numa empresa? Tu não diria isso, só que tu fala para ti o tempo inteiro. Tu fala para ti o tempo inteiro esse tipo de coisa e tu quer que tu se sinta feliz contigo mesmo, tu quer que tu sinta gosto pela tua vida. É impossível. É impossível. Então, por isso que a gente precisa fazer esse levantamento da infância e sobre o que eu tô, para onde eu estou indo, quais são os meus diálogos mentais. Eu falaria tudo que eu falo isso para um amigo meu?
tá? E aí a gente, até é engraçado falar isso, né? Mas tem que fazer uma lista, tá? Tem que fazer uma lista das áreas da tua vida que tu acha que tu tá se exigindo demais. E perguntando assim, por que que eu acho que eu deveria estar fazendo tudo isso? O deveria é uma palavra muito, muito usada nesse esquema. E aí a gente tem que trocar esse diálogo, assim, eu poderia fazer isso. E por quê? Por que que eu poderia fazer isso? Às vezes tu pode te impressionar com a tua resposta, tu vai dizer, poxa, não tem sentido nenhum, vou riscar. Menos é mais, principalmente nesse esquema. Às vezes tu tem uma lista muito grande de afazeres, faz com que tu se sinta mal no final do dia, porque tu não cumpriu com aquilo. Então tu tá te sabotando. Outra coisa é tu perceber as áreas de pressão na tua vida, onde tu tá sentindo, tá pressionado, sobrecarregado, que ali tu não tá aguentando mais e começar a olhar para isso, refletir o quanto eu tô vivendo uma vida ou exercendo um papel aqui que não me cabe mais, que não tem porquê, que eu vou ver no final do dia e aquilo ali só me sobrecarregou, aquilo ali não está contribuindo em nada na minha vida. Ou eu tô cansando demais para manter esse ponto da minha vida que hoje não faz mais sentido. Quem sabe eu renuncio em prol da minha própria liberdade, da minha saúde mental. Já tive muitos casos de gente que pegava muita coisa para fazer que não tinha nada a ver com a vida dela, mas ela queria mais e mais funções, mais e mais funções. E isso, eu não vou entrar nesse quesito, mas envolve um medo de se conectar consigo mesmo. Eu não quero ficar sozinho com meus pensamentos, eu quero estar sempre produzindo, produzindo. Uma pessoa não aguenta nem um tédio mental, tem 5 minutos de tédio. O que que eu vou fazer? Vou ver uma série, vou isso, vou aquilo. E meditação. Eu te oriento. Entra nesse campo da tua espiritualidade. Procura meditar, procurar um conhecimento sobre meditação. Não é para ti só aquietar a tua mente, é para tu te conectar com a tua espiritualidade, com os teus sentimentos, tu poder ficar sozinha em casa e poder pensar sobre ti mesmo. Tu não tem medo de ficar sozinho. Fechar os olhos e ver que ali existe um lugar seguro, porque é o teu lugar, é o teu cantinho, entende? Só que isso é construção, não é do dia para a noite que a gente vai encontrando e se familiarizando com esse nosso cantinho. Gente, esse vídeo tá enorme, já chegou ao fim também. Meu nome é Júlia Von Burb, eu sou psicóloga, tá? Nós falamos de padrões flexíveis, eu quero te lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist de esquemas mentais, curso de terapia de esquemas mentais. Lá a gente já falou de muita coisa, é vídeos progressivos, então é um conteúdo que começa pequeno e vai aumentando. Um beijo, eu vou te deixar o meu contato aqui embaixo e algumas indicações de livros, mas o meu contato ali embaixo caso tu queira fazer terapia e começar esse processo que é muito, muito importante, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.